Como ouvir a voz de Deus. É o tema da nossa reflexão neste momento. Eu estarei passando para você 5 maneiras que você pode estar ouvindo a voz de Deus ou interpretando quando Deus falar com você, quando Deus fala conosco. Porque muitas vezes Deus fala conosco, mas nós não entendemos e não compreendemos, às vezes não damos ouvido à sua voz. Mas neste momento, através dessa reflexão, você vai aprender a observar os detalhes e dar ouvido quando Deus falar com você. Amém? Então, Deuteronômio, capítulo 28, é o texto que nós lemos. O primeiro versículo ele diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí o versículo 2 diz assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, o primeiro passo para nós sermos abençoados, observe bem, o primeiro passo para nós sermos abençoados não é simplesmente falar com Deus. Isso é muito importante, nós falarmos com Deus. Mas para as bênçãos vir sobre as nossas vidas, nós temos que ouvir Deus falar. Então, o mais importante de nós falarmos com Deus é Ele falar conosco. Porque a nossa resposta, ela vem dEle. Então, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós temos que observar o versículo 1 de Deuteronômio 28, que ele diz: nós temos que estar atento. Eu e você, nós temos que estar atento para ouvir a voz de Deus. Então, para nós estarmos atentos, nós precisamos compreender alguns princípios. Nós temos que, eu digo, com a nossa mente do século 21, nós nunca vamos compreender as Escrituras Sagradas e nunca vamos entender quando Deus fala conosco. Porque a mente do século 21, ela está voltada para o legalismo, está voltada para o egocentrismo, ela está voltada para o ego, ela está voltada mais para o homem do que para Deus. Então, para que nós possamos entender mais a respeito do Senhor, nós temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que seguir o conselho do apóstolo Tiago. Nós temos que buscar sabedoria do alto. E nós temos que pedir sem duvidar. Porque em meio a tantas informações, nós ficamos confusos. Às vezes, e quando Deus está falando conosco. Porque para nós acreditarmos que é Deus que está falando conosco, nós temos que ouvir um profeta. Nós temos que ouvir, até nós fazemos pedidos: Senhor, fala conosco, usa alguém. Então, nós usamos essas expressões porque nós não temos essa capacidade de nós mesmos ouvir quando Deus fala conosco. Então, é muito importante que nós aprendemos por si a ouvir a voz de Deus sem necessidade de estar sempre terceirizando o serviço. Porque como que eu digo terceirizando o serviço? Porque muitas pessoas, para poder ser atendida por outra, ela precisa de um padrinho. Digamos assim, ela precisa que alguém coloque ela em acesso com ela. Ela tem que terceirizar esse serviço. Mas com Deus é diferente. Eu e você, nós podemos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Nós temos que entrar com ousadia diante do trono de Deus. Então eu e você, porque o nosso Senhor Jesus, quando diz Mateus 27, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e eu e você temos liberdade de entrar na presença de Deus e falar com Ele. Então, isso é muito importante. Então, para que nós possamos aprender a ouvir mais a voz de Deus, nós temos que ter a mentalidade de servos de Deus, nós temos que ter a mentalidade de cidadãos do céu, nós temos que ter essa mentalidade de filhos de Deus. Nós temos que ter essa mentalidade, nós temos que saber que somos filhos de Deus, que nós somos servos do Senhor e que nós somos cidadãos do céu
e que fazemos parte de um reino. Então, se nós tirarmos essas dúvidas dos nossos corações, fica mais fácil para compreendermos. Então, observe bem, o capítulo 28 de Deuteronômio, ele diz assim, o versículo 1 diz, você tem que estar atento. E o versículo 2 tem que ouvir a voz de Deus. Então, ele diz, se ouvires, ou seja, porque quando essa palavra se, ela está empregada, está falando de uma condição. Então, se essa palavra se, ela está ali interpondo essa conversa, é porque alguma coisa atrapalha. Então, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós temos que eliminar esses obstáculos. Então, quero que você pegue caneta, papel e faça as suas anotações. Primeiro passo para você ouvir a voz de Deus. O primeiro passo é chegar mais perto de Deus. Você tem que chegar mais perto de Deus. Então, porque ele diz assim, chegai a mim e eu chegareis a vós. Então, o primeiro passo, nós temos que ir de encontro ao Senhor. Nós temos que ir de encontro a Ele. Por quê? Se nós trazermos para o nosso mundo natural, para que você converse com uma pessoa, você não vai conseguir, a não ser por um telefone, e nem tudo, e nem muitas vezes, coisas que é de extrema importância, ela é resolvida através de telefone. É necessário um encontro, é necessário uma reunião para resolver, é necessário uma aproximação para resolvermos algumas situações, é preciso se aproximar. É por isso que ele disse, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto e fala ao teu pai em secreto, que ele em secreto ele vai te atender. Então, o primeiro ponto importante para você ouvir a voz de Deus, você tem que se aproximar. Tem que ter uma aproximação, um relacionamento para você ouvir a voz de Deus. Então, que você esteja anotando. Segundo passo. O segundo passo, vocês têm que ficar em silêncio. Porque não tem como você ouvir resposta, você só falando. Porque nós somos ensinados, isso é viável, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. O que mais nós somos ensinados é a pedir do que a agradecer. Nós somos mais ensinados a pedir do que a agradecer. Então, eu estarei trazendo uma série, no próximo mês, uma série sobre o reino de Deus. Então, quando você estiver aprendendo sobre essa série do reino de Deus, você não vai mais estar orando por comida e nem por emprego. Ai, irmão Valdair, isso aí é antibíblico. Porque, observe bem, em Mateus, no capítulo 6, ele fala muito bem a respeito disso, no capítulo 5, que quem ora por comida e que quem ora por emprego são os pagãos. Então, nós não estamos nessa nomenclatura de pagão. Nós estamos nessa nomenclatura de servo. E para nós entendermos, nós temos que entendermos a respeito do reino de Deus. Porque os filhos do reino, ele tem cuidado do seu reinado. Então, quando ele tem esse cuidado, ele se torna embaixador. Você pode estudar a questão de embaixador. Entre ali no Google e pesquise sobre embaixador. O embaixador, ele tem mais poder numa embaixada do que um presidente. Olha só a diferença. Porque o embaixador, ele tem tudo pago pelo seu governo. Porque ele está interpondo o governo dele e o governo de Cristo. Isso é muito importante. Então, tudo está ali à mercê dele. É carro, é casa, é comida, tudo. Tudo ele é ali suprido sem necessidade. Então, isso é muito importante que você compreenda. Então, aqueles que são verdadeiramente e faz parte do reino de Deus, ele tem que ter essa certeza de que o seu reinado cuida dele. Então, nessa série, nós vamos estar aprendendo sobre isso. Então, o segundo passo é ficar em silêncio. Então, quando você entrar no seu quarto, que você for orar a Deus, fique em silêncio. Se ajoelhe e feche os seus olhos e medite na palavra do Senhor, medite em Deus e diga, Senhor, eu só vou me levantar daqui quando o Senhor falar comigo. E não fala nada, fique em silêncio. Mas nós somos ensinados a colocar diante de Deus e começar a babar, a chorar, se espernear, gritar, se desesperar. Não, fique em silêncio e deixe Deus falar com você. Porque numa comunicação, um tem que se calar no momento para o outro falar. Mas nós somos ensinados a só falar. E às vezes eu fico observando assim,
Deus de braços cruzados, ouvindo você falar, e você termina e vai embora. Eu fico imaginando assim, Deus, e aí eu não posso falar nada? Então você tem que parar para meditar sobre isso. Então fique em silêncio e deixe Deus falar. Então diga, Senhor, eu me sento aqui nessa cadeira, eu fico de joelho e eu vou ouvir a tua voz. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é observe os detalhes. Então nós temos que estar observando os detalhes. Porque o versículo 1 ele diz assim, se atentamente. Então você tem que estar atento aos detalhes. Você tem que estar atento aos detalhes. Como que você entra num ambiente e você observa todos os detalhes do ambiente. Então, se você não tiver atento aos detalhes, muitas vezes você deixa passar muitas coisas porque você não observa alguns detalhes. E às vezes Deus fala nos detalhes, através da palavra do Senhor. Então, quando você está lendo as Escrituras Sagradas, Deus ele traz uma revelação através de um texto, através de uma palavra, através de uma frase, ele fala contigo. Mas para isso nós temos que observar cuidadosamente os detalhes. Esse é o terceiro passo. Quarto passo, pela palavra. Deus fala conosco pela palavra. Porque a Bíblia diz assim em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. E ouvir a pregação da palavra. Então, nesse momento, Deus está falando com você. Deus está trazendo resposta do que você precisava para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quinto e último passo, Deus fala com você, fala conosco, através dos eventos. Através dos eventos. Esse evento a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje, Deus tem falado poderosamente conosco. Deus tem falado poderosamente com muitas pessoas. Deus tem levantado pessoas. Deus tem trazido ideias na mente e no coração de pessoas. Deus tem feito pessoas ser mais generosas. Então, algumas pessoas elas têm respondido Deus falar com ela. Mas muitas pessoas têm entrado em desespero porque não têm ouvido a voz de Deus. Porque Ele fala através dos eventos. Ele também fala através de pessoas. Ele fala através da natureza. Ele fala através de algum momento que você está vivendo na sua vida. Ele fala pelos elementos. Ele fala pelo sol, fala pela lua, fala pelas estrelas. Então, de muitas formas ele fala. Um exemplo é em que os reis, eles foram até Jesus. Qual foi a forma de comunicação? A estrela, uma estrela estava guiando aqueles homens até Jesus. Então isso é muito importante. Ele também usa os elementos, ele também usa animais, ele usa até os próprios animais para falar com o homem. Ele usa os animais para falar com o homem. Por exemplo, ele usou a jumenta para falar com Balaão. Então isso é muito importante. Ele usou a rocha para abençoar o povo. Então Deus, ele fala através de eventos. Então nós temos que estar ligados. É quando Deus estiver falando conosco. Meus amados, isso é muito importante porque nós temos que tirar essa capa de religioso. Nós temos que saber que nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos religiosos, nós somos cidadãos dos céus e nós temos que observar tudo isso nas nossas vidas. Então, o primeiro passo, temos que chegar mais perto de Deus. Segundo, ficar em silêncio. Em momentos que você tem que ficar em silêncio. Isso é tão importante que muitas vezes você sozinho tem que ficar em silêncio. Eu mesmo faço essa prática de ficar em silêncio por alguns minutos. Comigo mesmo. Tem muitas pessoas que ela não tem essa capacidade de ficar com ela mesma. Então isso é muito importante você entender sobre isso. E o terceiro passo é nos detalhes. Seja mais objetivo, seja mais observador nos detalhes, a forma que Deus fala com você. E também leia a palavra. É o quarto passo pela palavra. Medite na palavra todos os dias. Foi o conselho que ele deu para Josué, todos os dias. Não apenas na leitura, mas na meditação. E quinto e último, através dos eventos. Veja o que está acontecendo. Observe o que Deus está querendo falar com você através desses eventos, através do que está acontecendo na sua empresa, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, onde você estiver. Pergunte a Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desses acontecimentos?
Me ensina, me mostra. Eu quero aprender. Então, isso é muito importante. É que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque Ele fala conosco todos os dias, em todo momento, em todos os instantes. Ele está falando conosco. Só que nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Então, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom. Pai, que o Senhor abra a mente e o coração dos teus filhos, para que eles aprendam a ouvir a tua voz, Pai. Para que eles tenham paz, tenham alegria nos seus corações e aprendam, cada dia, a todos os instantes, a ouvir a sua voz, Pai, porque o Senhor fala a todo momento, a todos os instantes, nos alertando, nos ensinando, nos direcionando. Por isso, Pai, abençoa a todos que nos ouvem neste momento, em nome de Jesus. Abençoa esse pai de família, essa mãe de família, esta casa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.